Olá família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Diego Ângelos na área educador financeiro, mais de 7 anos de experiência levando a educação financeira para famílias, para crianças, para jovens. E hoje com uma missão, com um propósito, de fazer as famílias economizarem e investirem todos os meses. Se você quer saber um pouco mais, me segue também no Instagram, diegoangelos.bril, e não esquece de botar o dedo no sininho aqui para você receber todas as novas vídeos e mais conteúdos que estão por vir. Controlar as contas de casa pode parecer simples, mas com imprevistos e pequenos gastos, o desafio é constante. Controlar essas contas é uma habilidade fundamental para nos trazer paz e tranquilidade dentro da família, conseguir colocar ali a cabeça no travesseiro à noite e não se preocupar, né, com essa relação dos boletos chegando a todo mês, a toda hora. Não sei como é que é a sua situação na sua casa, mas eu acredito que muitas famílias, aquela relação das despesas com as receitas, a conta não fecha, acabando trazendo muito estresse financeiro. Isso pode prejudicar tantas relações, né, entre a família, como, né, não sei se vocês já sabiam sobre essa informação, mas 60% dos casos de divórcio são relacionados à parte financeira. Então vocês precisam ter essa atenção especial no controle das suas finanças na sua casa. Outros dados importantes sobre essa questão: nós temos 80% das famílias endividadas, ou seja, pessoas que têm um crédito de alguma forma. Cartão de crédito, financiamento imobiliário, financiamento de algum carro. O ter um financiamento, ter esse crédito, não é tanto um problema. O problema é quando você não paga essa despesa, quando você não paga esse crédito, aí você entra na parte de inadimplência. Aí que começa a ficar complicado, onde as famílias conseguem, né, começam a perder o controle, começam muitas vezes a ter muito estresse financeiro e acabando, né? Essa questão do divórcio é uma das possíveis consequências dessa relação. Então a gente precisa sim ter o controle financeiro dentro de casa, dentro da família, né? E nesse vídeo, né, nós vamos aprender um método infalível para você conseguir, né, ter a organização financeira dentro da sua casa. Para controlar as despesas da casa de vocês, tem várias técnicas que a gente pode utilizar. Mas eu te faço uma primeira pergunta. Qual é o valor das receitas? Qual é o valor das entradas da sua casa? Do marido, da esposa, independente do formato, né, da relação conjugal, ou se você mora sozinho, né, é mãe solo, como é essa relação? Quanto efetivamente as receitas da sua casa? E outra coisa importante, as receitas líquidas, né, o valor líquido que entra dentro da sua casa. Essa é uma primeira coisa que você precisa ter o controle do mínimo. Porque senão, se você não sabe quanto entra, né, vai ficar muito difícil também depois fazer essa relação das despesas. Vamos lá, despesas fixas. São aquelas despesas que temos todos os meses. Essas despesas que nós temos todos os meses, elas podem ser o aluguel, pode ser a conta da luz, a conta da água. Muitas delas a gente consegue reduzir, como a água e a luz. Né? Mas o aluguel, um financiamento de alguma coisa, esse a gente já não consegue mais, né, alterar, modificar. Então a gente precisa ter muito bem controlado e detalhado as suas despesas fixas. Já as despesas variáveis são aquelas, né, que variam efetivamente todos os meses. A principal, que hoje está aí na boca do povo, é a parte de alimentação, onde realmente a gente está tendo gastos cada vez mais altos, principalmente pela questão da inflação. Né? Mas a gente precisa ter os outros controles dessa parte das despesas variáveis, como o transporte, como a parte da educação, de materiais didáticos que você compra para o seu filho, por exemplo, e outras questões de lazer, né, impostos, são outras despesas que a gente precisa ter o controle, identificar aonde efetivamente a gente pode cortar, reduzir, para que caiba, né, dentro do orçamento de acordo com as suas receitas. E temos também as despesas eventuais, principalmente na relação de impostos, né, IPTU, IPVA, que a gente acaba, né, pagando uma vez por ano, viagens também e os imprevistos. Os imprevistos a gente também deve ter ele no orçamento, para que quando efetivamente eles vierem a acontecer, a gente já ter uma reserva, né, que a gente consiga se prevenir deles. Esse controle você pode ter tanto num caderno
quanto numa planilha, quanto em aplicativos. Hoje tem diversas formas, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma planilha incrível para você, que é o Raio-X Financeiro, que você pode baixar, e eu vou ter um vídeo especial para você explicando passo a passo como você vai alimentar essa planilha. Muitas vezes a gente vê algum aplicativo, alguma ferramenta que é paga, né, a gente acaba não utilizando por ser paga. Tá? Mas a gente tem que ver qual que é o benefício que aquela ferramenta pode trazer para a gente. Então, como eu disse, tem alguns aplicativos também, vou colocar aqui na descrição alguns aplicativos que você pode vir a utilizar, que sim, eles são pagos, mas que pode trazer um benefício muito grande para a família, pode facilitar essa relação. Né? Hoje em dia a gente tem até algumas que são relacionadas ao WhatsApp, onde você coloca ali as despesas dentro do aplicativo do WhatsApp e ela já faz toda uma gestão financeira. Então a gente tem que ver formas que facilitam o nosso dia a dia, porque anotar efetivamente todas as despesas, todos os dias, pode parecer chato, né? E muitas vezes é sim, mas é necessário, a gente precisa ter esse controle, né? A gente trabalha 8, 10, 12 horas por dia, e a gente acaba não parando 30 minutos, né, por dia, às vezes 1 hora, 2 horas por semana para organizar nossas finanças. Então a gente precisa sim dar atenção e dar prioridade para esse controle financeiro. Bom, aqui a gente está falando, né, num olhar de que muitas vezes a gente tem um ambiente controlado, onde você vai parar, vai sentar, vai planilhar, vai analisar, mas muitas vezes a gente tem que fazer tomadas de decisão sob pressão. Nessas tomadas de decisão sob pressão é aquele momento onde você precisa tentar racionalizar aquela decisão. Porque a pressão ela vai acontecer, vai ser do filho pedindo alguma coisa de forma imediata, vai ser um convite que você vai receber para um jantar. Mas se você está vendo que dentro do orçamento não cabe mais, você precisa aprender a dizer não. Esse é um dos grandes desafios, né, da parte financeira, da parte do controle. Porque somente a tabela não quer dizer nada, a gente precisa ter o controle do nosso emocional, a gente precisa ter o controle de como a gente efetivamente vai agir frente às decisões. Então a gente precisa, assim, se experimentar e anotar. Anote, esse é um outro desafio que eu quero trazer para você. Anote quantas vezes você toma pressão aí para tomar decisões financeiras e como você se comporta. Você cede todas as vezes, você consegue parar, raciocinar, racionalizar e identificar se realmente aquela decisão é a melhor a ser tomada. E qual que é, então, o nosso método de controle financeiro? Justamente você saber todas as suas receitas, as suas despesas, então um local onde você vai ter ali planilhado, anotado, que pode ser um caderno, pode ser uma planilha ou pode ser um aplicativo. Né? Vou colocar aqui abaixo também estas ferramentas que você pode utilizar, e a parte principal é a parte do controle emocional. É a parte de você entender as pressões que a sociedade acaba nos impactando, né, tanto da nossa família, quanto nós mesmos somos frente todos os dias, né, impactados por pressão, né, para aquisição de alguma coisa. A gente precisa saber aprender a dizer não. A gente precisa racionalizar, que é a parte racional, que é os números, e a parte emocional, ter o controle emocional. Essa é realmente o método infalível para a gente conseguir ter o controle financeiro da nossa casa. E, logicamente, isso não basta somente você começar. Você precisa envolver toda a sua família. Então, já fica também o convite de você mandar esse vídeo para os seus familiares, para todas as pessoas que estão próximas a você, para que a gente consiga transformar e mudar a realidade de muitas famílias pelo Brasil. E tomando essas decisões, fazendo e colocando em ação tudo isso, você vai trazer tranquilidade financeira para a sua família, dar um padrão de vida melhor, tanto para você quanto para os seus filhos, não só agora, mas também no futuro, e também ficar preparado para imprevistos. Né? Você tendo um controle financeiro, você vai conseguir ver quais lacunas, onde você pode economizar, para quê? Para investir todos os meses. Esse é o meu desafio, esse é o propósito, né, que eu estou aqui. Eu quero colocar você a conseguir investir dinheiro todos os meses, pensando no curto, no médio e longo prazo, e o dinheiro não ser o problema, o dinheiro ser a solução. Como é que é, então, essa relação financeira dentro da sua casa? Coloque aqui nos comentários, coloque a sua pergunta aí, que eu vou ter o maior prazer de responder. Não esqueça de seguir a gente no Instagram e também colocar aqui o sininho para você receber todos os próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Investir é para todos. Até o próximo conteúdo.